Ele era milionário, era filho de um bilionário do mercado imobiliário de Toronto, mas decidiu transformar uma cena do próprio quadrinho em realidade. Foram 3 dias de maus tratos, um acontecimento tão cruel que nem Hollywood teria coragem de filmar. E no centro dessa história está uma jovem indefesa que deixou tudo para viver o sonho na Califórnia, mas que acabou presa em um pesadelo criado por seu próprio noivo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, como que vocês estão? Vocês sabem que eu fico horas lendo os comentários de vocês e eu tenho percebido muita gente falando que eu perdi peso. Realmente, gente, eu perdi bastante peso. Eu cheguei no ápice, assim, a 122 quilos. Vou pôr uma fotinha aqui pra vocês. E agora eu tô com 85 quilos e 900. Ainda falta muito, tá? Porque o peso pra mim, a altura, eu sou baixinho. Pra quem não sabe, tenho 1,65 m. E pra minha altura, eu preciso estar ali entre os 60 e 65 quilos. Então ainda falta muito peso pra perder. Mas eu tô no caminho certo e eu tô muito feliz porque eu nunca consegui perder peso desse jeito. E ver os comentários de vocês percebendo isso sem eu ter falado nada, sabe? É muito, muito gratificante, porque todo o processo tá valendo a pena. Só queria dizer isso aqui no começo do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tem reparado nessa mudança. Vocês são incríveis demais. Mas agora, né, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Blake Label nasceu no dia 8 de maio de 1981 em Toronto, lá no Canadá. Ele veio ao mundo cercado por tudo que o dinheiro pode comprar. A mãe dele, chamada Helena Label, era herdeira de uma das maiores indústrias de plástico do país. Uma fortuna construída ao longo de gerações e que a transformou em uma mulher multimilionária. E isso, gente, era só do lado materno, viu? Porque o pai do Blake também era uma figura impressionante. Ele era um dos maiores incorporadores imobiliários de Toronto. Ele era o tipo de empresário que constrói bairros inteiros, dezenas de milhares de casas espalhadas por diversas cidades do Canadá e, claro, tinha muito, muito dinheiro. Ele fazia tanto dinheiro que era conhecido como o Playboy dos Playboys, um bilionário excêntrico com uma frota de Ferraris na garagem e uma mansão cinematográfica localizada em uma propriedade de pouco mais de 1.300 metros quadrados. Imagina morar numa casa de 1.300 metros quadrados, eu ia me perder lá dentro. Eu fico chocado, sabe? Essas pessoas, às vezes, muito, muito ricas, é só o casal e o filho, e tem casas gigantescas. Deve ser muito bom ter dinheiro, né, gente? Olha, por que que eu não nasci numa família rica? Se a gente pudesse escolher, né, eu ia escolher que os meus pais tivessem sido assim, tipo, multimilionários desde que nasceram também, porque o dinheiro é muito bom, não tenho o que falar. Mas voltando para o caso, né, como a gente já viu em outros casos aqui no canal, luxo não significa estabilidade. E apesar de todos os privilégios, o Blake cresceu muito ressentido. E o motivo era o seu irmão mais velho, chamado Cody. O Cody era apenas 1 ano mais velho, mas sempre foi o preferido do pai. Os dois compartilhavam a paixão por esportes e essa afinidade fez o Blake se sentir deixado de lado. Para vocês terem uma ideia de como o esporte era importante para os dois, o pai chegou a comprar uma casa para o técnico do time só para garantir que o Cody fosse aceito no time principal. E isso deixou marcas profundas no psicológico do Blake. Ele fazia birra e brigava com o pai porque se sentia rejeitado. E isso tudo parecia um detalhe bobo para quem via de fora, mas que na verdade virou uma obsessão para quem cresceu à sombra de um irmão evidentemente sempre mais valorizado. Esse desequilíbrio se intensificou quando os pais se divorciaram. Como já era de se esperar, o Cody foi morar com o pai na parte mais rica da cidade, já o Blake ficou com a mãe na segunda parte mais rica da cidade, porque eles eram todos muito ricos. E como ele fazia questão de reclamar para todo mundo que o seu pai não dava atenção, ficou aquela situaçãozinha, sabe? O símbolo da frustração dele era justamente essa diferença aí entre os bairros também. Ainda que ele vivesse cercado de luxo, para ele aquilo era ficar com as sobras. Porque ele queria morar no mesmo bairro que o pai, só que por conta do divórcio eles moraram em bairros separados e assim. Era um bairro rico também,
Só que ele queria estar no mesmo bairro que o pai, e a mãe não queria, por motivos óbvios, né? Depois de separações assim, dificilmente os casais mantêm conversa ou contato. É difícil casais que conseguem isso após o divórcio. A minha mãe com meu pai mesmo não se falam até hoje. Bom, durante toda a adolescência o Blake cresceu com essa mistura, tá? De privilégios, mas ao mesmo tempo muitos ressentimentos. E assim que ele atingiu a maioridade, ele decidiu que era hora de mudar de vida, deixar o passado para trás e se reinventar. E o destino escolhido por ele foi Hollywood. Ao chegar em Los Angeles, o Blake tinha duas coisas na bagagem: o dinheiro doado por sua mãe e um ego que cresceu à sombra das comparações com o irmão. Ele estava decidido a usar cada centavo para construir o que chamava de o nome Blake Label. Parece até nome de whisky, né, gente? Bom, supostamente esse seria o nome de um grande produtor de cinema respeitado, que é o que ele queria se tornar, um criador de histórias originais, alguém que finalmente seria reconhecido pelo próprio mérito. O problema é que o Cody, o irmão, não ficou no Canadá. Ele também foi para Hollywood atrás da mesma luz dos holofotes. E quando o Blake descobriu, aquilo foi como uma maldição se repetindo. Mais uma vez, o irmão aparecia no mesmo território, pronto para competir com ele e muitas vezes ganhar. Mas Hollywood não era apenas festa e oportunidades. No caso do Cody, ele se tornou também um campo fértil para vícios perigosos. Ele desenvolveu um vício em jogos de azar que não apenas queimava a fortuna herdada dos pais, mas também o colocava em contato com figuras sombrias do submundo das apostas. O Blake começou a se convencer de que a irresponsabilidade do irmão não era apenas uma vergonha para a família, mas era também uma ameaça direta. Para se ter ideia, ele chegou a perder $1 milhão em uma única partida. Isso é muito, muito dinheiro. Dá tipo 6 milhões de reais. Eu não precisaria mais trabalhar com esse dinheiro. E imagina perder tudo isso em apenas uma noite. As discussões entre os dois se tornaram cada vez mais frequentes e mais duras. O Blake implorava para que o irmão parasse, mas era como falar com uma parede. Enquanto o relacionamento familiar desmoronava, um golpe duro atingiu o Blake de forma irreversível. Em 2011, a sua mãe, a Helena, foi diagnosticada com câncer no cérebro e faleceu pouco tempo depois. O rapaz colapsou emocionalmente, ele passou dias trancado, chorando, e quando conseguia interagir, fazia com raiva, descontando nos outros as suas frustrações, especialmente no seu irmão. E quando o testamento foi lido, o rancor atingiu o auge, porque a mãe havia deixado $12 milhões divididos igualmente entre os dois filhos. Esse valor era líquido, que até estava em um investimento na conta, mas que poderia ser liquidado a qualquer momento. Portanto, não contava ainda com as empresas e propriedades que ela possuía. Eram $6 milhões para cada um em dinheiro, fora todo o restante do patrimônio. Mas para o Blake aquilo era uma injustiça imperdoável. Ele acreditava que por ter vivido com a mãe e sido o filho presente em quase toda a sua vida, ele deveria receber tudo. E claro, ele também achava que dar dinheiro para o Cody era desperdiçar o patrimônio em roletas e mesas de pôquer. A solução que ele encontrou foi processar o próprio irmão para tentar anular o testamento. Só que ele perdeu no tribunal e, para piorar, com os custos judiciais, acabou recebendo até menos do que estava previsto. E com a frustração acumulada, o Blake jogou todas as suas fichas no cinema. Ele produziu um filme de baixo orçamento chamado Bald, sobre um universitário careca que cria um site adulto para pagar um implante capilar. A crítica foi impiedosa e simplesmente destruiu a reputação do filme logo de cara. Depois ele trabalhou em uma animação inspirada em quadrinhos chamada Spaceballs e por fim ele começou a escrever as suas próprias histórias em quadrinhos. Foi aí que nasceu Síndrome, a obra que mais tarde se tornaria uma peça central neste caso. O enredo trazia um planeta desconhecido que entrava no sistema solar, criaturas que controlavam dinossauros e no meio dessa fantasia cenas extremamente gráficas de maus tratos
e de assassinato. Uma delas mostrava uma vítima pendurada de cabeça para baixo, sendo lentamente drenada até perder a vida. Ninguém sabia que essa ficção, anos depois, sairia das páginas ali dos quadrinhos para a vida real. E agora nós vamos para o ano de 2015. O Blake estava na casa dos 30 anos e a essa altura estava casado com uma mulher chamada Amanda Brown, com quem tinha um filho pequeno e estavam esperando a chegada do segundo filho do casal. A lógica diria que aquele era um momento de estabilidade, de preparar o lar para a chegada do seu bebê, um momento de felicidade, mas a verdade é que não era o que ele estava interessado, sabe? Ele não queria essa estabilidade, ele queria o caos. Ele tinha herdado do pai não só a fortuna, mas também o comportamento e passou a se envolver com outras mulheres sem sequer tentar esconder dos seus amigos as suas safadezas ocultas. Ocultas só para a mulher, porque pro resto das pessoas ele se gabava de tudo que fazia. E foi justamente nesse período que ele conheceu uma jovem muito bonita e atraente chamada Jana. Bom, gente, a Jana Kasian nasceu no dia 27 de janeiro de 1986 em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ela era muito inteligente, extrovertida e amigável. A Jana se formou em Direito e chegou a trabalhar como advogada para o serviço fiscal do país, mas o seu sonho sempre foi a Califórnia. Ela queria viver perto do mar, construir uma família e, se possível, seguir carreira como modelo. Em 2014, aos 28 anos, ela decidiu arriscar tudo e se mudou para Los Angeles. E como já foi dito, foi lá onde ela encontrou o Blake. Para ela, ele parecia o homem ideal, era rico, atencioso e supostamente bem relacionado no meio artístico. Pelo menos foi o que ele disse, né? E ele disse também que estava se divorciando e que, embora morasse na mesma casa que a sua ex-esposa, ele e a sua suposta ex-mulher não dormiam no mesmo quarto e chegou a dizer que ela era louca, que não queria se separar, então ele estava fazendo todo o processo com calma para não ferir os sentimentos dela. E é sempre assim, né? Os homens sempre taxam as mulheres de loucas no momento ali que eles querem fazer safadezas com outras. Eu acho engraçado porque, veja bem, ele tá tentando se aproximar de uma mulher e aí ele começa a falar mal da outra. Ela é louca, obsessiva, enfim, eu não sei como que as mulheres caem nisso, porque se ele tá falando mal da mulher que ele teve filho, que ele passou anos da vida, logo logo ele vai estar falando de você. Então assim, o cara começou a falar mal da ex, já é um ponto de alerta, porque quando se acontece esse tipo de atitude, essa atitude vai se repetir, tá? E como já deu pra perceber, a Jana não era a única a ouvir essas promessas dele e essas coisas horríveis sobre a sua suposta ex-mulher, que na verdade era a atual. Aliás, gente, além da Amanda, que era a esposa grávida, o Blake também tinha outra namorada fixa chamada Constance. Eram 3 mulheres, 3 vidas paralelas e 3 imóveis distintos, para manter cada relacionamento isolado. Ele circulava de casa em casa, se adaptando ao papel que precisava desempenhar em cada endereço. O passo seguinte foi com a Jana. Ele foi tão rápido, mas tão rápido assim, quanto a conquista. Ele pediu ela em casamento muito rápido, mesmo estando legalmente casado com a Amanda, o que é um problema. A Jana, ela estava toda iludida. Ela aceitou prontamente para complicar ainda mais as coisas. Poucas semanas depois ela engravidou. Com o avanço da gestação, a mãe da Jana, uma mulher chamada Olga, viajou da Ucrânia para os Estados Unidos para ficar ao lado da filha. Só que a presença da sogra irritava profundamente o Blake, ele detestava aquela mulher. E o motivo por isso, segundo ele, era que a Olga falava demais sobre o bebê. O foco da atenção na cabeça dele deveria estar nele e não na criança. O fato é que essa irritação virou ciúme aberto. E pouco depois do nascimento da filha com a Jana, o Blake insistiu que o bebê fosse morar temporariamente com a vovó Olga, já que ela gostava tanto e falava tanto do neném. E ele foi, tá, em um apartamento alugado exclusivamente para a sogra e a neta. O bebê ficou lá, né, com a sogra e, enfim, ele ficou com a Jana separado. Separou a mãe da filha muito rápido. Eu acho isso um absurdo também. Sei lá, sabe, como mãe você vai aceitar ficar longe da sua bebê recém-nascida só porque o seu marido quer? Eu acho estranho. Bom, a Jana ainda se recuperando da cesárea, ela aceitou
isso daí, acreditando que era algo provisório, e foi passando o tempo, tá? E a situação em casa só piorava. O Blake controlava o tempo que a Diana passava com o bebê, exigia que ela lhe dedicasse atenção total e a insultava sempre que julgava que estava sendo ignorado. Foi então que a vida dupla, ou melhor, vida tripla, começou a ruir, porque dias depois do parto, a Constance, a outra namorada, o acusou de agressão íntima. Ele foi preso e pediu que a Diana, que ainda estava em recuperação da cirurgia, do parto, e cuidando do recém-nascido quando podia, quando era autorizada, fosse até a delegacia pagar a fiança dele. E foi nesse momento infeliz que a Diana descobriu a existência da Constance. Mas apesar da surpresa desagradável, ela decidiu não romper o seu relacionamento. Afinal, o cartão Black ainda estava na mão e limitado para ela comprar o que ela quisesse, né? Eu também não sei, assim, sabe, no lugar dela, imagina uma pessoa que simplesmente subiu na vida, mudou totalmente de classe social, de repente descobre que o seu marido, que é ricaço, tem outra mulher. Tudo bem, eu entendo, a gente quer realmente já encerrar com isso, mas eu pensaria primeiro em fazer um pé de meia, afinal, já que eu aguentei tudo isso, inclusive o chifre, eu não vou sair daqui de mãos abanando. O problema é que o Blake voltou para casa ainda mais agressivo e descontrolado, e com isso, as semanas seguintes foram um inferno, até que no dia 23 de maio de 2016, um detalhe alterou o curso dos acontecimentos. A Diana saiu para fazer compras para o bebê com a sua mãe, e no meio do passeio começou a receber mensagens insistentes do Blake. As investigações posteriores nunca revelaram o conteúdo das mensagens, mas a jovem ficou visivelmente abalada e decidiu voltar imediatamente para casa. E infelizmente aquela seria a última vez que a Olga veria a sua filha com vida. No dia seguinte, dia 24 de maio de 2016, a Olga estranhou não receber notícias da sua filha. Elas falavam com muita frequência, mãe e filha se falavam todos os dias, várias vezes ao dia, e o silêncio repentino acendeu todos os alertas possíveis. Ela tentou mensagens, ligações, mas não obteve nenhuma resposta. Para Olga, que já desconfiava do genro, aquilo não era apenas uma preocupação boba, era a certeza de que algo estava errado, muito, muito errado. Mesmo sem falar em inglês fluentemente, ela tentou acionar a polícia por telefone, tentando explicar que a filha estava em perigo, mas a barreira do idioma comprometeu tudo. O atendente não entendeu totalmente a urgência e a visita para verificação nunca aconteceu. As horas se arrastaram e no dia 25, quando a Olga já estava completamente desesperada, ela deixou o bebê aos cuidados de uma outra pessoa e foi até o apartamento do casal. Ela bateu na porta, chamou, gritou, deu o maior escândalo, mas do outro lado da porta havia somente um silêncio absoluto, um silêncio que era simplesmente aterrorizante. Até que de repente ela teve a ideia de olhar pela janela e foi quando ela viu o Blake. Ele estava completamente imóvel, a encarando e simplesmente ignorando os gritos da mãe desesperada, com um olhar meio que de psicopata, sabe? Ela rapidamente chamou a polícia de novo e dessa vez os agentes chegaram, bateram na porta e também foram ignorados. A Olga exigia aos gritos que eles arrombassem a porta, mas sem sinais visíveis de um crime, eles disseram não ter base legal para uma entrada forçada. Os agentes ficaram um tempo do lado de fora, mas como estavam sem qualquer resposta, acabaram indo embora. O dono da casa, por sua vez, permaneceu ali, escondido atrás da porta. E com isso, gente, mais um dia se passou e já eram quase 72 horas sem contato. Na manhã do dia 26 de maio, a Olga ligou novamente para a polícia. Dessa vez, como nem eles tinham conseguido falar com o Blake desde a última visita, finalmente havia o que eles chamavam de suspicious circumstances, que nada mais é que uma suspeita suficiente para forçar a entrada.
Quando os policiais chegaram, eles conseguiram uma chave com o síndico, mas a porta estava bloqueada por dentro e por isso tiveram mesmo que arrombá-la. Logo na entrada, o que eles viram não era o esperado em uma casa de luxo. A sala estava completamente revirada, tinha comida espalhada pelo chão, almofadas viradas, uma bagunça enorme, como se alguém tivesse perdido completamente o controle ali dentro. Eles avançaram até os quartos de hóspedes, que também estava com a porta bloqueada, e ao abrir à força, eles encontraram manchas vermelhas na parede, mas o colchão tinha sumido. No canto do quarto havia uma outra porta, a que levava para a suíte principal, que também estava trancada. Foi lá que eles ouviram o Blake gritar que não iria sair e que a mulher não estava lá. Os agentes eles estavam apenas perdendo tempo. Ele disse repetidamente: saiam, vocês estão perdendo tempo, ela não está aqui. A negociação foi tensa e quando ele finalmente abriu, o homem saiu apenas de cueca, coberto, gente, coberto assim, ó, de sangue, da cabeça aos pés. E dentro do quarto, o cenário era de horror absoluto. Uma mancha imensa daquele mesmo líquido vermelho cobria parte da parede. Na cama, a Jenna Kasian estava deitada, totalmente imóvel. Os policiais se aproximaram na esperança de que ela ainda estivesse viva, mas ela já não respirava mais. A cena que eles viriam a descrever depois ficaria marcada na memória de todos que entraram naquele cômodo. A primeira impressão da cena já era brutal, mas conforme a perícia avançava, os detalhes revelavam algo ainda mais perturbador. Aquilo não tinha sido um ataque rápido ou impulsivo. Havia método, havia planejamento e havia muita calma. E havia também um paralelo assustador com a obra que o Blake havia escrito anos antes. O corpo da vítima apresentava um ferimento impossível de ignorar. O seu couro cabeludo havia sido completamente removido, da linha das sobrancelhas até a parte de trás da cabeça na altura da nuca. O osso do crânio estava completamente exposto. Faltava parte da sobrancelha esquerda e ainda com pele e pelos. Estava assim, horrível, gente, horrível, horrível. E foi encontrado também pele e pelos no chão, caído no chão. A orelha esquerda também tinha sido retirada e perto da lixeira a perícia encontrou um tufo de cabelo e um barbeador. Os peritos da polícia explicaram que as marcas no corpo mostravam que parte da remoção foi feita com lâmina, mas também em vários pontos o Blake havia simplesmente puxado com as mãos, sabe? Rasgando aquele tecido assim. E para deixar tudo ainda mais horrendo, isso não foi feito de uma vez só, porque as incisões eram pequenas e sucessivas, como se ele quisesse prolongar aquele sofrimento propositalmente. O choque maior veio quando o laudo confirmou que a Jenna estava viva durante todo esse processo. A inflamação dos tecidos, as marcas de defesa nas mãos, nos braços e nos pulsos, os hematomas no rosto, tudo indicava uma luta e a tentativa desesperada de se soltar, de sobreviver, de acabar com aquela dor. E o que aconteceu depois leva a um nível ainda mais sádico, porque o Blake ele arrastou a Jenna até o banheiro da suíte, colocou ela na banheira, mantendo a cabeça mais baixa que as pernas, então ele abriu o chuveiro deixando a água correr para evitar qualquer tipo de coagulação. E ele começou a drenar a vida da mulher, imitando uma das cenas mais brutais do seu quadrinho, o Síndrome, que era a história que ele tinha feito no passado. Na história, um assassino pendurava a vítima de cabeça para baixo para que a drenagem fosse mais rápida e ligava ali a água quente para impedir que coagulasse e parasse, né, de descer tudo que tinha que sair dali. É bizarro, é doentio, sabe? E ele adaptou esse método para a vida real. A investigação apontou que esse processo durou pelo menos 30 minutos contínuos, tempo suficiente para que a Jenna perdesse quase metade de todo o líquido, né, o sangue do corpo. E ainda de acordo com o laudo da perícia, ela ainda estava viva. A morte definitiva só veio depois de horas de dor contínua. Durante esses 3 dias em que a Olga implorava que a polícia entrasse no apartamento,
é possível que a jovem ainda estivesse viva, tentando resistir aos ferimentos e à tamanha dor. Os peritos disseram que talvez até o momento em que o Blake se recusou a abrir a porta para os agentes, ela ainda estivesse no banheiro em agonia, lutando ferozmente contra a morte. Eu sinceramente não consigo imaginar como um ser humano consegue fazer isso com o outro, porque assim, para você fazer isso, assistir a pessoa nessa situação, provavelmente pedindo ajuda, pedindo para parar, alguém que você teve um relacionamento, sabe? Com uma frieza gigantesca, continuar a fazer esse horror, não entra na minha cabeça. Eu acho que a pessoa ela precisa ser muito doente mesmo, muito psicopata, ser totalmente alheio de empatia, porque é muito cruel. Quando a polícia entrou no quarto e viu o Blake coberto, daquele líquido vermelho, a decisão foi imediata. Ele foi algemado e levado sob custódia. No bolso de uma calça, eles encontraram cerca de $4.000 em espécie e o seu passaporte, um claro indício de que estava pronto para fugir. Na delegacia, o criminoso adotou uma postura fria. Ele não chorou, não demonstrou remorso e também não perguntou sobre o estado da Jenna. Afinal, gente, ele já sabia, né? Ele sabia tudo o que tinha feito. E quando o investigador informou que ela estava sem vida, a sua resposta foi fria e totalmente sem emoção. Ele disse algo do tipo: acho que vocês vão descobrir quem fez isso. E por fim, essa foi a parte mais irritante de todo o interrogatório, porque ele não negava diretamente, mas também não admitia nada, não dizia que tinha sido ele que fez aquilo. Ele repetia apenas que não era o responsável e que a ciência iria provar a sua inocência e blá, 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 blá. Nenhum detalhe sobre quem poderia ter feito aquilo. Segundo ele, alguém poderia ter cometido o crime, mas ele não sabia de nada. Ele não dava nenhuma explicação coerente. E por fim, a ciência realmente falou, mas falou contra ele, não a seu favor. As evidências de DNA, as marcas de luta, o líquido vermelho espalhado por todo o apartamento, os objetos usados na sessão, enfim, tudo apontava para o Blake. Não havia uma terceira pessoa naquele apartamento. O promotor destacou a ligação macabra com o quadrinho Síndrome que ele tinha feito e declarou que aquilo não era mera coincidência, mas era na verdade uma encenação. Talvez ele tivesse por muitos e muitos anos se preparado para isso. Ele tivesse planejado, quando ele escreveu o quadrinho, ele já poderia estar fantasiando em fazer aquilo na vida real. E durante o processo, a defesa tentou argumentar insanidade mental e apontar que o Blake sofria de problemas psicológicos graves e não tinha plena consciência dos seus atos, e estava sob efeito paranoico quando tudo aconteceu. Os advogados disseram que aquele não era ele, não era o verdadeiro Blake e que ele precisava de ajuda profissional e não de encarceramento definitivo. Mas como já era de se esperar, gente, após ouvir todos os argumentos da promotoria, todas as provas, após visualizar as fotos da perícia que mostravam em quais condições o corpo tinha sido encontrado, os jurados não compraram essa versão de insanidade mental, nem de surto psicótico, nem de nada temporário e nem nada que a defesa dizia. A promotoria terminou as suas alegações afirmando que o assassinato da Jenna decorreu do ciúme e da raiva que o Blake tinha em relação ao bebê, bem como da sua necessidade de poder e controle absoluto sobre a sua noiva. Ele queria ser o protagonista da vida das 3 mulheres da sua vida. O irmão dele, o Cody, foi o único membro da família que compareceu ao julgamento. Ele olhava com desprezo para o irmão, como se já esperasse que um dia ele faria algo terrível. A Amanda, gente, a ex-esposa, que obviamente pediu o divórcio imediatamente quando soube do horror que aconteceu, de tudo isso, também compareceu ao julgamento e expressou a sua consternação com o crime. Em 20 de junho de 2018, o júri voltou com a sua decisão e o Blake Label foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e condenado por homicídio em 1º grau, além de violência física agravada e tortura. A audiência de sentença veio 6 dias depois. No dia 26 de junho de 2018, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A grande mídia relatou o crime como possivelmente o assassinato mais horrível da história de West Hollywood. Até hoje ele cumpre pena em uma penitenciária da Califórnia.
Após o crime, a Olga voltou para a Ucrânia, levando a neta, que na época tinha apenas semanas de vida. O lado paterno da família nunca entrou em contato para saber da criança, nem durante a investigação, nem no julgamento, nem nos 2 anos seguintes. Somente em fevereiro de 2020, após um processo por morte injusta, a Olga obteve na justiça o direito a uma indenização de 41 milhões de dólares. E esse, gente, é um valor simbólico, já que o Blake não teria mesmo como pagar, mas que representou um reconhecimento formal da responsabilidade dele. Os poucos investimentos que ele ainda tinha em suas contas foram bloqueados pela justiça e estarão à disposição dos seus filhos quando atingirem a maioridade. Hoje a filha da Diana, que deve estar aí com cerca de 8 anos, cresce longe do pai biológico e da história que levou a sua mãe. O que restou para ela foram as memórias contadas pela avó e um vazio impossível de preencher. Quanto a Amanda, a esposa do Blake, ex-esposa agora, ela já estava em um processo de divórcio quando o crime aconteceu. É incerto quando e como ela descobriu toda a extensão da vida dupla ou tripla dele, mas o fato é que ela também teve a vida destruída, tendo de criar os seus filhos sozinha, que teve com o homem que se tornaria um dos criminosos mais chocantes de Los Angeles. E o que torna tudo ainda mais difícil de aceitar é saber que havia chances de evitar o pior. A Olga tentou, ela ligou, implorou, foi até o apartamento, chamou a polícia. O erro de comunicação, a burocracia e a falta de ação permitiram que o crime se estendesse. Talvez até enquanto ainda havia tempo para salvar a Diana, todo mundo ignorou e deu no que deu. Eu acho também que é um pouco por ela ser estrangeira. Como ela não era americana, a gente sabe que os americanos eles têm um pouquinho, né, de preconceito com pessoas que não são lá dos Estados Unidos. Hoje o Blake permanece preso pelo resto da vida, mas essa não é nem de longe uma vitória. A Diana perdeu a chance de criar a filha e a filha perdeu a chance de conhecer a mãe. No fim, fica a lembrança de quem ela foi, uma mulher determinada, gentil, que buscava apenas viver o que sempre sonhou. E é engraçado quando a gente se depara com um caso como este, né? Porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, dinheiro é muito bom. Eu queria, nossa, ter nascido numa família milionária, quem dera meus pais tivessem ganhado na Mega Sena um pouco antes de eu nascer. Mas assim, gente, eu acho que assim, não é pelo dinheiro, mas quando existe uma pessoa psicopata desse jeito, ela utiliza o dinheiro para fazer o mal, porque ele tinha ali o queijo e a faca na mão. Ele poderia atrair mulheres, ele poderia fazer o que ele quiser, ele poderia passar uma imagem muito boa, porque o dinheiro permitia isso para ele. E eu acho que isso foi o que ajudou ele conseguir cometer o crime, porque como eu falei para vocês, né, no momento que a Diana descobriu a traição, ela optou por ficar com ele mais um pouco. E eu não julgo, eu até falei que eu faria o mesmo, né, porque já que já recebeu até o chifre, então não vamos sair de mão abanando. Eu não julgo ela, eu sei que muitas pessoas vão pensar assim, nossa, mas se ela tivesse saído ela teria se salvado. Realmente teria, mas quantas pessoas não teriam também empurrado um pouquinho com a barriga para não sair de mãos abanando? Porque pensa, você acabou de ter um neném, entendeu? Você é de um outro país, você não tem estabilidade, você não tem nada, então você precisa pelo menos ali fazer o seu pé de meia. Eu sei que isso é cruel, muitas pessoas teriam também feito mesmo que ela, voltado mesmo após a traição, continuado ali, mas infelizmente isso custou a vida dela. Claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, desse caso. Eu sinceramente achei esse caso horrível. Eu não descrevi para vocês da forma mais gráfica, porque ninguém ia conseguir assistir esse vídeo, mas realmente a forma que ela foi encontrada foi extremamente brutal, difícil mesmo de engolir, de ver, de aguentar aquilo, sabe? É muita crueldade. Mas me conta aí o que vocês acham disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.